Material e método. TCC Administração, parte 3. Para quem não me conhece, sou Renata Bassi, idealizadora desse projeto. Metodologia utilizada no TCC segue o mesmo esquema do PI. São três tipos: a qualitativa, que se resume em utilizar adjetivos, por exemplo, uma pesquisa realizada aos futuros consumidores de determinado produto. Essa pesquisa se dá em perguntas abertas, onde os entrevistados só respondem suas observações. Não contém uma resposta pré-determinada, em que ele faz a opção de qual alternativa quer responder. Aqui, a pergunta é realizada e ele responde como quiser. Por exemplo, qual a sua percepção sobre esse produto? As respostas podem ser: o produto tem ótimas qualidades, atende todos os parâmetros para sanar o problema que tenho. Ou ainda, apesar do produto ser bom, não soluciona o problema que a empresa tem. E ainda mais, o produto é péssimo e o design não tem nada a ver com o que precisamos. Observe que não é só foram utilizados adjetivos, então intitulamos essa pesquisa como qualitativa. Os dados são apresentados em quadros. Já a pesquisa quantitativa, utilizamos números, ou seja, é realizada uma pesquisa com as perguntas fechadas, onde as respostas são apresentadas aos entrevistados. Por exemplo, você compraria esse produto? As opções de resposta seriam sim, não ou talvez. A partir das respostas, são calculadas as estatísticas delas. Exemplificando, 55% dos entrevistados responderam que sim, 35% dos entrevistados responderam que não e 10% respondeu que talvez. A pesquisa quantitativa envolve análise com números. Existe também a pesquisa mista, onde ela apresenta perguntas abertas e fechadas. Por exemplo, no questionário da entrevista olho no olho, são realizadas ambas perguntas que exemplificamos anteriormente, onde se trabalha com as percepções do entrevistado, com as perguntas abertas ou fechadas. Lembrando que nem sempre um trabalho envolve só pesquisa com pessoas. Pode ser realizado com dados do IBGE, onde já é o resultado de uma pesquisa que está lá pronta para ser utilizada, como também pode ser feito com algumas empresas de determinada região ou ainda com os dados do INPE. A pesquisa é ampla, mas se resume nesses três tipos de método. Entramos na descrição de como será feito o TCC. Qual é o tamanho da amostra que você precisa? Se seu trabalho é analisar a pizzaria sem borda e que ela faz o controle de estoques para que não falte ingredientes para atender os consumidores, existe a necessidade de uma entrevista ou é só a descrição de como esse trabalho é realizado? Essa percepção vai do aluno que está escrevendo o trabalho e o que ele quer trazer de contribuição para a comunidade acadêmica. Terá entrevistas? Se os alunos optarem que irá ter, tem que ser pessoa. Quem serão essas pessoas que serão entrevistadas? Onde serão coletados esses dados? Vou fazer uma pesquisa lá na pizzaria com o dono ou com o gerente? Vou mandar o link pelo Google Forms ou um e-mail para eles responderem? Tenho que mostrar tudo isso na metodologia. Terá visita técnica? De repente, se a pizzaria fica do outro lado do estado, não tenho como me locomover até lá, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo e realizar toda a pesquisa por videoconferência. Tudo tem que estar escrito de como será feito esse procedimento na metodologia. A primeira entrega do TCC, os verbos têm que estar no futuro, que é tudo o que você planeja se fazer. Tomem cuidado, porque já na segunda entrega já é passado, você já fez. Mesmo que já tenha realizado essa primeira parte, ainda tem que utilizar uma promessa para ser feito e depois vem o cumprimento dela. Continuando, como será feito o protótipo? Será que eu quero apresentar um sistema de controle de estoque para essa pizzaria? Preciso demonstrar como será esse sistema. Será só uma planilha de Excel? Será um aplicativo de celular? Óbvio que em 4 meses não tem como ser desenvolvido um aplicativo, mas as telas principais e a descrição delas têm como ser feita. Para isso, basta utilizar algum aplicativo de desenvolvimento de imagens e demonstrar o seu trabalho, esse protótipo, descrevendo como serão apresentadas essas imagens. Agora, se eu quiser criar uma pizza, um sabor de pizza nova,
nessa pizzaria que utilize ingredientes que estão parados no estoque e denominar esse sabor como tanto faz, onde a pizza é composta por 4 sabores surpresa, o protótipo pode ser apresentado apenas por fotos e variando a cada semana. Além disso, poderá ter uma análise de mercado. Podemos entrevistar os consumidores para saber qual é a opinião deles sobre a promoção dessa pizza, tanto faz. Onde, além de ter toda a qualidade das pizzas comercializadas por essa pizzaria, ela traz o diferencial, que é um baixo custo por esse sabor e uma surpresa na hora do seu recebimento. O planejamento da pesquisa pode ser exploratório, que significa investigar um problema ou questão pouco conhecida ou mal compreendida. Buscamos a resposta do que é, por exemplo, explorar as motivações dos consumidores para o descarte inadequado de aparelhos de barbear descartável. O método utilizado para isso é entrevistas e estudo de caso. Outro tipo de pesquisa é a descritiva, é aquela que descreve as características, o comportamento, sem necessariamente explicar sua causa. Nela, buscamos as respostas para o que, quem, onde e quando. Por exemplo, descrever o perfil dos consumidores que adotam práticas sustentáveis no descarte de produtos. O método para encontrar essas respostas é o levantamento e as observações. Por fim, a explicativa é que identifica a relação causa e efeito entre as variáveis que busca as respostas para por quê e como. Por exemplo, um estudo analisa como a conscientização ambiental impacta diretamente a decisão dos consumidores sobre o descarte correto de lâminas de barbear. O método utilizado para isso é o experimentos e análise estatística. Por exemplo, se seu tema de TCC for lideranças femininas no Departamento de Recursos Humanos em empresas de cosméticos de São José do Rio Preto, observa que foi delimitado para a cidade de São José do Rio Preto. Se você não fizer isso, a sua pesquisa ficará muito abrangente. Imagina pesquisar todas as empresas de cosméticos do estado de São Paulo. Imagine o trabalhão que iria dar isso. Então, diminuindo para essa cidade, torna-se algo mais preciso e mais fácil de se atingir. Posso encontrar esses dados de pesquisas no site do IBGE, Ministério do Trabalho, no BNDES. Não necessariamente preciso fazer a pesquisa pelo Google Forms para encontrar esses dados. Agora, se meu TCC for de produto, o grupo decidir criar um crachá. Precisa ser descritas as características técnicas, as funcionalidades desse produto e quem é o público-alvo desse crachá. Se for um TCC de empreendedorismo, uma consultoria, precisamos preencher o Canvas. Para quem quiser aprender sobre essa ferramenta, o Canvas, que é uma ferramenta visual de planejamento estratégico que organiza de forma clara e estruturada os principais elementos de um modelo de negócio. Estou deixando na descrição do link desse vídeo do meu e-book. Sobre ele, eu dou um cupom de desconto e o valor sai em torno de R$ 10. Continuando, a pesquisa de campo tem que incluir quando foi realizada. Seria uma data, um dia único, um período de tempo. Ela foi feita pessoalmente ou através de um aplicativo para se obter as respostas da entrevista. Ela pode ter sido realizada no site do IBGE, no site do INPE, vai de acordo com a pesquisa que vocês forem realizada. E, por fim, onde? Se foi pessoalmente na empresa, coloque o endereço da empresa. Se foi realizada no terminal de ônibus, com os usuários do transporte público, descreva onde foi. Se foi através do Google Form, descreva e coloque como divulgar um link dessa pesquisa. Ao elaborarem as perguntas para as entrevistas, vocês têm que ter em mente que o que querem obter com suas respostas e quais são as respostas. Não adianta perguntar se os alunos da Univesp gostam das provas da universidade sem fazer uma pergunta para entenderem o porquê que eles não gostam ou gostam.
Descobrir que 99% dos alunos não gostam das provas não trará resposta para você analisar o porquê deles não gostarem. As perguntas fechadas, esse é um exemplo. Eu olho as respostas disponíveis e seleciono uma delas para responder. Por exemplo, qual a minha faixa etária? Então, eu tenho a opção de até 29 anos, eu tenho de 30 a 50 anos e eu tenho a opção acima de 51 anos. Então, eu não tenho, se eu tenho 60 anos, não aparece. Eu não vou responder 60 anos, mas eu dou de opção de resposta acima de 51 anos. Já a pergunta aberta, como essa, não se traz a opção. Eu terei que responder de acordo com a minha opinião. Ninguém está me induzindo a responder alguma alternativa. Esse tipo de pergunta aberta é direcionada à pesquisa qualitativa. Porém, posso analisar quantas pessoas moram na cidade de São Paulo, quantas moram no litoral, quantas moram no interior e apresentar estatisticamente, tornando essa pesquisa mista. Então, qual é a cidade que você mora? Cada um aqui vai responder uma cidade, visto que a abrangência da Univesp é por todo o estado de São Paulo. Se esse conteúdo lhe ajudou, por favor, deixe seu like e continue assistindo e seguindo o meu canal. Muito obrigada.